Então, lá vamos nós. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Prazer, Adriano Max aqui. Mais uma vez, hoje no estúdio. Eu hoje quero fazer um bate-papo, aquele bate-papo de sala, né? Aquela coisa que a gente fica mais à vontade. E para tirar dúvidas. Durante a semana eu recebo muitos contatos através do nosso WhatsApp. E através também do contato pelo chat no nosso site mastercursos.pro. E hoje eu tirei esse tempo para isso, né? Montamos esse estúdio aqui para ficar essa coisa mais intimista, mais próxima, para que você possa cada vez mais se aproximar de nós aqui da Master, né? E que aqui seja o seu ambiente, a sua sala de troca de informações, que você sinta seguro e que você vai receber sempre uma informação de qualidade simples, né? Simples, que vai realmente direto ao ponto do que você precisa e que você possa colocar isso em prática o mais rápido possível. Bom, primeira coisa, o pessoal sempre me pergunta: Adriano, você, por trabalhar com áudio há tantos anos, né, e hoje está aí, né, ajudando tantas igrejas, está à frente aí de igrejas grandes dos Estados Unidos, como é que você começou nisso aí? Como é que você chegou nesse conhecimento técnico tão avançado? Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu comecei como você está começando, do zero. Né? Eu, antes de trabalhar com áudio, eu era DJ, então eu tinha conhecimento sobre música eletrônica, não sabia nada de áudio. Como que eu aprendi áudio? Na igreja. Eu lembro que a igreja estava precisando contratar um técnico e eu fui o primeiro contratado da igreja. E no Sal da Terra, lá em Uberlândia, uma igreja já para umas 800 pessoas, né? Um bom equipamento, caixa JBL, mesa analógica de 32 canais da Behringer. Mas faltava pessoas para cuidar do som. Então, primeira coisa que eu recomendo para você que é pastor ou que é tomador de decisão na sua igreja pare de ficar contando com voluntário para a parte do áudio. O seu áudio nunca vai ser um áudio bem feito se você estiver contando só com voluntário, a não ser que você tenha a sorte e a bênção de ter um voluntário que ele já tem um ganho, né? Financeiramente ele já está resolvido. E ele pode dedicar tempo da vida dele sendo voluntário na parte do áudio e porque ele entende de áudio. Ele é um especialista em áudio. Ele estuda sobre isso durante a semana. Ele pesquisa sobre isso. Fora isso, primeira coisa que eu te recomendo, faça o que fizeram comigo, né, lá há muitos anos atrás. Contrate uma pessoa. Mesmo que a pessoa não seja uma pessoa que tenha muito conhecimento, mas que ela tenha vontade, que ela goste da área. Pra você ver, eu era DJ, né? Eu era DJ, não trabalhava com áudio. Mas eu queria aprender. Então, quando me deram a oportunidade, né, que me perguntaram para mim: Adriano, ó, nós vamos contratar alguém para cuidar do som. Você tem interesse em se candidatar para essa vaga? Eu falei: tenho. Eu tenho interesse de aprender sobre isso. Nunca mexi com isso, então eu fui transparente. Nunca mexi com áudio, não faço ideia o que é lidar com mesa de som, com banda, né? Mas eu tenho disposição de querer aprender. E ali no dia a dia, né, porque quando você começa a fazer a repetição, né, do que você está trabalhando e que você vai pesquisando todos os dias, vai trocando ideias com as pessoas que são da área, de músicos que têm conhecimento de áudio, dos próprios técnicos, pessoas que estavam ali, mas que não... Eu lembro que tinha um grande amigo, Carlos Valença, né, um grande amigo, um grande músico que entendia muito de áudio, só que ele estava mais voltado para a parte da música, né? Ele ficava no som de vez em quando e tal. Mas eu fui o primeiro contratado. Nisso, por ser funcionário, eu tinha que dedicar tempo, né? Todos os cultos eu estava lá, né, sendo o responsável. Então eu chegava mais cedo, testava os equipamentos, fazia todos os testes, limpava as cabeças ali dos microfones, organizava cabo, deixava o palco todo organizado. Ou seja, o meu trabalho, eu era pago para desenvolver um trabalho de qualidade. E no dia a dia, com as dificuldades, com os desafios e os aprendizados, eu fui melhorando cada vez mais. E qual que era o meu maior desafio como técnico de som? É quando porque uma coisa é você equalizar um microfone só, sei lá, e de alguém que está falando. A pessoa que está falando, equalizar um microfone, não é uma coisa muito complicada, mesmo que você não tenha muito conhecimento. Agora, o grande desafio é quando você vai fazer a parte da música, porque você tem que combinar 3, 4 vocais, aí tem masculinos e femininos,
Pessoas que cantam mais alto, outras mais baixo. Aí você tem que pegar, por exemplo, a bateria, que geralmente você tem ali 5, 7, 8 microfones, depende, né? Você imagina fazer todos esses microfones e cada um ele tem uma equalização específica da bateria. Você não pode usar a mesma equalização que você faz no bumbo e colocar a mesma equalização do chimbal na caixa, porque cada parte desse elemento da bateria ela tem uma frequência diferente. Então é um desafio. Aí você vai agora misturar essa bateria de 5, 7, 8 canais e com esses 4, 5 vocais. E aí você vai ter agora 2 guitarras, mais um violão, mais um baixo, mais um teclado, às vezes 2 teclados, né? Às vezes você tem um instrumento de sopro, um saxofone, uma flauta, né? Depende, cada igreja tem um perfil, estilo de música. Imagina misturar isso tudo, jogar isso para dentro de uma mesa e só aí você faz fácil 20 e poucos canais. E aí você tem que fazer isso tudo funcionar muito bem, isso trazer uma sonoridade limpa, clara, sem saturação, sem distorção e que as pessoas possam ouvir aquele áudio de forma clara e que aquilo possa ser uma experiência positiva para quem está naquele ambiente. É um desafio. Fazendo no dia a dia, muitas vezes, você vai pegando a manhãzinha aqui e tal, vai. Mas, preste bem atenção, nada vai substituir quando você para estudar a respeito de um assunto. E nós, brasileiros, nós temos um hábito, uma mania, vamos dizer assim, de achar que a gente faz tudo no peito e na raça. Realmente, é uma característica que nós temos como brasileiros, né? A gente consegue partir para cima, a gente inventa, reinventa, a gente faz a coisa acontecer. Só que a gente às vezes fica muito no mão na massa. E a gente deixa de lado, ignora a técnica, né? Que é o fato de você parar para estudar a respeito daquilo, né? Não precisa aprofundar, não precisa fazer faculdade, não estou falando disso. Eu estou falando de você realmente parar para entender o conceito, o básico, o fundamento do áudio, dos instrumentos, do que cada peça realmente representa dentro de um equalizador, dentro de um espectro, como que esse som ele se comporta dentro de alguns ambientes, para que você possa então colocar esses ajustes individuais, né, para cada instrumento e para cada voz, para que cada um possa ter o seu comportamento único no som. E que quando você vai misturar isso tudo, e mixagem é isso, é misturar, você faz com que isso tudo se misture e que no final fique tudo muito claro de você entender. Sem com que isso seja algo que embole, né? Eu ouço muitos pastores falando: Adriano, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, o som da minha igreja está embolado. A gente não consegue entender o que está acontecendo. Adriano, tem gente saindo da igreja porque o áudio está ruim. Adriano, me ajuda aqui porque eu tenho caixas boas, mas o som é ruim. Adriano, eu comprei um microfone aqui, top de linha, mas o som não é bom, né? Então, por que isso acontece? Porque o técnico do som, que hoje está na posição como técnico, ele ainda não conhece esses fundamentos. Então, enquanto a gente não parar para realmente estudar, a gente nunca vai para o próximo nível. Então eu lembro que eu comecei, quando eu fui percebendo que o desafio era grande e a responsabilidade também, porque veja bem, uma igreja que para muitos membros, né? Acho que era isso, 800 pessoas, se eu não me engano, Sal da Terra em Uberlândia, mais ou menos isso. Então assim, eram muitas pessoas, um ambiente grande, um culto de muita responsabilidade. E detalhe, a mesa de som, ela ficava ainda nessa época na lateral do palco, porque era um prédio novo, estavam fazendo algumas adaptações e tal, e nessa época eu não fazia ideia de que o lugar certo da mesa de som é lá no meio da igreja, né? Mas como o pessoal estava ali em fase de adaptação, então estava tudo certo, né? Depois, mais para frente, a mesa foi pro lugar certo. É outra coisa que eu vejo acontecendo muito nas igrejas brasileiras, muito. Colocam a mesa no lugar errado. Adriano, qual o lugar que tem que ser colocado a mesa de som? De preferência, no meio da igreja. Ah, mas esteticamente não é legal. Nós não estamos falando que... Primeira coisa é o seguinte, a gente tem que levar em consideração que a parte técnica,
ela deve ser colocada em primeiro plano, a parte técnica. Em segundo plano, o visual. Por quê? Uma vez que a gente tem consciência de que quando nós entregamos uma música de qualidade, uma adoração, né, musicalmente falando, de qualidade, bem mixado, um áudio profissional, e quando a gente tem ali na hora da pregação uma voz bem ajustada, tudo funcionando perfeitamente, nós estamos alcançando um objetivo, que é entregar a música ou a palavra da melhor qualidade possível, para que isso chegue ao ouvido humano e que a pessoa sinta prazer, para que ela sinta vontade de voltar nesse culto e de falar para outras pessoas. Falar, olha, aquela igreja, ela é muito boa. Por que ela é muito boa? Porque é um conjunto de coisas. Às vezes ela nem sabe dizer o porquê que é tão bom. Só que, como nós que somos experientes já sabemos que essa parte que está por trás, né, que ela só é lembrada quando dá errado, né? Os técnicos de som, de áudio, o pessoal da mídia, só é lembrado às vezes, né? Quando dá alguma coisa errada. Quando dá tudo certo, ninguém fala nada. É normal isso. E eu sei que não é nem por maldade, né? Mas para mostrar o quanto dessa galera que está por trás, o tanto que ela é importantíssima. Principalmente o áudio. O áudio é a coisa mais importante na igreja. Preste atenção nisso, eu vou repetir. O áudio, ele é a coisa mais importante na igreja, desculpa. Por que o áudio ele é a coisa mais importante na igreja? Porque é através dele que nós vamos levar até as pessoas a música, a palavra, e nós vamos amplificar esse sinal. Nós vamos colocar isso na caixa de som, vai passar por uma mesa, vai passar por um equalizador, por um processador, ou seja, e tudo isso tem que acontecer da melhor qualidade possível. Porque se não for bem feito, se não for profissional, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar irritadas a ponto de levantar e ir embora. Os músicos voluntários da sua igreja, que estão ali se esforçando, ensaiando, para estar naquele dia do culto, chega mais cedo, se prepara todo, chega lá, o áudio é ruim, cara, é ruim, o técnico fica chateado, entende? Não é legal. Então, qual que é o papel da igreja nesse sentido? Então, atenção pastores, atenção você que é líder, atenção você que é tomador de decisão na sua igreja. Você precisa entender de uma vez por todas que áudio é a coisa mais importante na igreja. Então, por favor, eu te peço do fundo do meu coração, invista em profissionais para cuidar do som. Porque eu já sei que hoje já não é mais um grande problema falta de equipamento nas igrejas. Eu falo porque eu ouço dezenas de pastores. Todos os dias eu falo com pastores, eu dou mentoria por vídeo, eu vou nas igrejas. Eu vejo que hoje a maioria das igrejas, elas estão bem servidas com equipamento de som. Graças a Deus por isso. A maioria já tem mesa digital, a maioria já tem caixas de boa qualidade, a maioria tem subgrave. Ou seja, não é falta de equipamento mais. O que está faltando? O que sempre faltou. Desde quando eu comecei a trabalhar como técnico de som na igreja, isso desde lá de 96, foi quando eu me converti, que eu comecei a entender de áudio, já comecei a ser chamado para poder dar curso na Presbiteriana, na Igreja Batista, na Igreja Assembleia, que eu fui começar a ajudar as outras igrejas, eu já percebia que o técnico de som era a coisa mais que faltava, sempre faltou e até hoje continua faltando. Claro que hoje nós temos a internet, né, que ela ajuda, ela entrega uma informação, às vezes não entrega completo, de repente você fica pescando um negocinho aqui, outro ali, e aí você acha que tá fazendo a coisa acontecer e de repente não tá. Porque se você não tem um método que você vai do início ao fim para entender a lógica, você sempre vai ficar fazendo mais ou menos, você fica no razoável, né? Agora, se você entende o que eu tô falando, você precisa parar e estudar. Você quem? Você que é o técnico de som, que hoje tá fazendo isso voluntário ou não, se você é pago ou não, você precisa estudar. Pastores, coloquem a mão na consciência e entenda isso. Eu preciso investir em pessoas que vão cuidar do som de forma profissional.
Porque quando você tiver essas pessoas, e quando eu falo essas pessoas, é outro detalhe importante. Não adianta nada você investir em uma única pessoa. Aí o cara fica bom, o cara acertou, o cara já tem um padrão, não tem mais microfonia, tá tudo bem alinhadinho, tá top e tal. Só que aí o que acontece? É o que eu sempre falo. O cara muda de cidade. Aí você ficou na mão de novo. Aí todo aquele investimento que você fez de equipamento, comprou o curso pro cara, preparou ele e aí ele vai embora. Tudo bem, ele tem que ir mesmo. A gente tem que, né? Tem hora, tem momento da vida que rola uma oportunidade de trabalho, que você tem que mudar e tudo. E aquilo que a igreja investiu nele fez certo. Esse é o papel da igreja. É preparar as pessoas para a vida. Então a gente também não pode achar que pelo fato que eu paguei o curso para aquela pessoa, que eu treinei ela, que agora é que ela tem que ficar comigo até o último dia da vida. Não existe isso. Né? A gente investe em pessoas e envia. É normal isso aí. Agora, o que a gente tem que fazer? Investir em 2 ou 3 pessoas que tenham ali pelo menos o mesmo padrão, para que o dia que essa pessoa possa, por algum motivo, não comparecer ao culto, que ela possa, então, ter uma outra pessoa que vai manter esse padrão de qualidade. Então, hoje eu vim aqui, montei esse estúdio, essa sala aqui, esse bate-papo, peguei meu cafezinho, para que a gente pudesse ter esse bate-papo bem transparente, para que eu pudesse ser o mais claro possível, para realmente abrir a sua cabeça, para que você possa entender isso. Não adianta você economizar nessa contratação ou nessa formação de profissionais. Então, aí muitos falam para mim assim, Adriano, eu já tentei encontrar alguém aqui pronto, algum técnico de áudio pronto, investir nesse cara para poder vir. Só que não tem esse cara pronto. E eu vou te dar uma boa notícia. Não existe esse cara pronto. Porque os caras que estão prontos, eles estão trabalhando em projetos maiores. Os caras estão trabalhando em estúdio, tá viajando com alguns grupos de louvores famosos, tá fazendo trabalhos que tá ganhando muito bem. E esse cara precisa sustentar a família dele. Então ele tá dedicando a vida dele profissionalmente. Ele estudou para aquilo e ele está fazendo o que ele tem que ser feito. O que você tem que fazer? Preparar essas pessoas. E olha, eu prefiro muito mais equipar alguém, preparar alguém, treinar, investir do zero, alguém que tá afim, do que pegar alguém pronto. Porque quando você pega alguém que já tá pronto, ou é uma pessoa que já tá muitos anos no mercado e que tá cheio de vícios e que às vezes é uma pessoa complicada, que não aceita sugestões, que não aceita opinião. E aí você tem lá uma pessoa às vezes de cara fechada, que tá ali só pelo salário e que não faz aquele trabalho com amor. Então eu tô falando o seguinte, nós precisamos treinar pessoas, preparar pessoas, para que essas pessoas possam fazer isso com muito amor, com muita dedicação e que ela possa viver essa experiência, né, de servir ali como voluntário ou sendo pago, mas que ela possa entregar um lado técnico excelente. Então, esse é o compromisso que nós temos que ter hoje. Então, qual que é o próximo passo? Pastores, escolha alguém, um mentor, alguém que vai treinar a sua equipe. Seja aqui a galera da Master, nós estamos aqui para isso, ou seja alguém que você tenha na sua região, um outro profissional que você já se identificou, percebe que é uma pessoa que realmente tem um conteúdo que você precisa, tem experiência com áudio de igreja de preferência, tem didática, que tem linguagem técnica. Eu vejo muito pessoal reclamando que às vezes compra curso na internet de às vezes um técnico que tem muitos anos de experiência, mas o cara não tem didática. Ou então às vezes o cara nunca mexeu com som de igreja, trabalha com som de banda que não tem nada a ver com a igreja. Tudo bem, a questão técnica ela é a mesma, mas a experiência ela é um pouco diferente por conta da proposta, por conta do propósito. Então, se você tem alguém que vive isso no dia a dia, que respira áudio de igreja no dia a dia e que tem uma linguagem simples, rápida, direto ao ponto, é desse profissional que você precisa para treinar a sua equipe. Não invista em uma única pessoa. Treine pelo menos 2 ou 3 pessoas, que eu tenho certeza que o áudio da sua igreja vai começar a entregar mais resultado e isso vai trazer muito mais satisfação dos músicos e também do público, das pessoas que estão indo ali na igreja para poder receber essa palavra, essa música, essa adoração, esse momento de unção e de adoração. Então, áudio é
prioridade. Adriano, e o vídeo? E a parte de mídia? Deixa esse negócio para depois. Vai por mim. Vai por mim. Ó, áudio sempre vai funcionar sem vídeo ou sem qualquer outra coisa. Vídeo não funciona sem áudio. Então, áudio é a coisa mais importante. Não desfazendo das outras áreas, até porque eu também sou de todas as áreas. Eu entendo de vídeo, entendo de fotografia, tá tudo certo. Mas eu quero te mostrar que você tem que priorizar o áudio nesse momento. Então, dá uma pausa nas outras coisas e faz o áudio da igreja funcionar primeiro dentro da igreja. Depois que você fez ele funcionar dentro da igreja, que a coisa já está indo bem, está alinhada, agora você vai começar a pensar no áudio da internet. Depois do áudio da internet, agora você pode vir com vídeo, aí uma coisa vai se encaixando com a outra. Faz sentido para você? Se você tem essa galera, você quer se formar, esse pessoal, quer dar um treinamento de alto nível, quer dar um certificado internacional, conte com a gente da Master. Tem um curso que eu sempre recomendo, que é esse aqui, ó. Áudio para igrejas. Esse aqui é o curso que eu mais tenho falado. O que você tem dentro desse curso? Eu tenho fundamentos, que vai ensinar pessoas sobre frequência, equalização, usar microfone, evitar microfonia. Falamos de acústica, que é outra coisa que o pessoal tem errado muito nas igrejas brasileiras. A maioria das igrejas brasileiras não tem tratamento acústico. Isso é muito ruim, muito, faz toda a diferença. Falamos sobre posicionamento de caixa, como posicionar a caixa do PA, como posicionar a caixa de retorno, como evitar essas microfonias de pau, como resolver problema de ressonância, como fazer com que o áudio se comporte melhor no ambiente que você tem, o que pode ser feito para que esse áudio fique da melhor qualidade. Falamos sobre microfonação de bateria, falamos sobre áudio de internet, ou seja, tá tudo aí nesse curso aqui, ó. Esse é que eu te recomendo. Agora, se você de repente, aí nesse curso aí a gente tem a X32, mas se de repente você tem uma outra mesa que não é a X32, pode ser uma Behringer Wing, pode ser uma linha da Wii, pode ser uma linha da Soundcraft, pode ser de repente uma Yamaha, pode ser uma Presonus, pode ser uma Midas, não tem problema. Nós temos praticamente curso para quase todas essas mesas. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato comigo aqui pelo WhatsApp. Esse é o meu WhatsApp aqui diretamente. Você vai falar comigo, Adriano Max. Eu vou conversar diretamente com você, pastor, ou você que é tomador de decisões na sua igreja. Eu quero entender o que está acontecendo hoje aí no áudio da sua igreja. Você vai enviar para mim algumas coisas que eu vou te pedir, de algumas fotos, alguns vídeos, e nós vamos começar a fazer uma assessoria para você pela internet. A partir daí, nós vamos dar dicas do que você tem que fazer passo a passo, dentro daquilo que é o seu orçamento, que é as suas condições da sua igreja, e vamos fazer um treinamento para a sua equipe. Um treinamento ao vivo e também concurso pela internet. Ou seja, nós vamos ter um processo de acompanhamento até com que esse áudio fique bom, que funcione. Funcionou, a galera está conseguindo se virar? Pronto, tá tudo certo. Missão cumprida, eu fiz o meu papel, que é compartilhar com você toda a minha experiência de 25 anos trabalhando com áudio de igrejas. Então, agora você já sabe o que você tem que fazer. Então, entre em contato, tá aqui de novo o nosso WhatsApp, né? Me chama aí e vamos conversar, vamos marcar uma reunião, né? Seja por áudio, seja por vídeo, e vamos entender tudo que está acontecendo aí e vamos para o próximo passo. O importante é que você não fique parado e que a gente possa eliminar essas reclamações, essas insatisfações que você, pastor, tem aí todos os dias, de músico falando na sua cabeça, de gente da igreja falando, pastor, esse áudio tá ruim, pastor, esse áudio tá ruim. Até quando você vai continuar com esses problemas? Então, o que você precisava está aqui na sua frente. Nós temos a solução para você. Eu posso te ajudar e tenho certeza que com muito carinho, com muito amor e passo a passo, a gente vai conseguir encontrar uma solução maravilhosa, tá bom? Então, muito obrigado pela sua audiência. Deixa o seu comentário, entre em contato com a gente e vamos fazer com que esses cultos aí se tornem ainda melhores para que a gente continue abençoando, né, e propagando a palavra de Deus através de um áudio de qualidade. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo aqui na Master. Forte abraço, valeu!